Estamos de volta com o MPE na TV e no programa de hoje a gente está falando sobre a Lei da Transparência, que incentiva o cidadão a participar e fiscalizar os órgãos públicos e, em contrapartida, os órgãos também, eles se sentem obrigados a ter que trabalhar com transparência e mostrar de fato o que é que tem sido orçado e gasto dentro de todos os poderes. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o Procurador de Justiça, Mauri Valentim Ricciotti, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, dos Direitos Constitucionais do Cidadão e dos Direitos Humanos. Doutor Mauri, muito bem-vindo ao MPE na TV. Eu que agradeço. Doutor, começa explicando para a gente o que é a Lei da Transparência. Bem, nós tivemos a Lei de Responsabilidade Fiscal no ano 2000, em maio de 2000, que ela entrou em vigência. E veio impor um novo padrão de comportamento para os gestores públicos, de forma a tornar a contabilidade, toda a gestão financeira e fiscal, de uma forma mais eficiente, não deixando brechas para que os administradores abusassem desses orçamentos. E por essa razão, foi um grande avanço para o país a vigência dessa Lei de Responsabilidade Fiscal. Todavia, faltava ainda um mecanismo de impor uma maior transparência para essa lei. Por isso que em maio, dia 27 de maio de 2009, entrou em vigor essa chamada Lei de Transparência. Ela recebeu o número 131 de 2009, que deu um prazo de 1 ano para vigir, então, a partir de 27 de maio deste ano, para que os poderes públicos colocassem disponibilizado na rede mundial de computadores recursos que entram nos cofres públicos e gastos de uma maneira detalhada, que possa deixar o interessado, o cidadão comum, que ele tenha condições de analisar todos esses gastos de uma maneira bastante detalhada. Doutor Mauri, a Lei da Transparência, que, como o senhor disse, ela foi criada em maio de 2009, foi estipulado esse prazo de 1 ano, mas existem especificações e, dependendo do tamanho ou da quantidade de habitantes, tem um prazo maior. Como é que ficou essa situação? Na verdade, esse prazo de 1 ano, que começou a vigir, então, em 27 de maio deste ano, foi para os municípios acima de 100 mil habitantes, mais estados e União. Para os municípios de 50 a 100 mil habitantes, o prazo estipulado nessa mesma lei é de 2 anos. E para os demais municípios com menos de 50 anos, esse prazo foi mais elástico, até 4 anos, que é para dar um tempo para que eles possam se adequar a essa nova sistemática de disponibilização na rede mundial de computadores de todos esses gastos detalhados dos poderes públicos. E a União e o Estado também são obrigados, né? Sem dúvida. É obrigação de todos os gestores públicos colocarem a receita e a despesa de uma maneira bastante transparente. E como é que ficou definido? A lei ela especifica uma questão do tempo real para disponibilização dessas informações. Ela diz que imediatamente tem um orçamento, deve ser colocado no site, deve ser disponibilizado pela população. Exato. Mas como é que ficou isso? A lei estabeleceu que essa disponibilização na rede mundial de computadores deve ser em tempo real. Todavia, tecnicamente falando, há uma impossibilidade de fazer isso nesse tempo real, quer dizer, ao mesmo tempo que acontece o recebimento ou a despesa, de isso já ser transmitido em rede. Então já há um consenso geral e já há um decreto disciplinando isso, estabelecendo que um prazo mínimo de 24 horas para a consolidação desses dados e aí sim disponibilizados na rede. Então hoje um prazo de 24 horas é o aceito juridicamente para cumprir o que diz a lei quando diz que tem que ser em tempo real. Doutor, uma outra situação também é que tudo precisa ser mostrado, né? Sem dúvida. E existe a previsão de orçamento de um ano para outro, então Exato. Parece que não é difícil, mas existem os gastos extraordinários durante o ano. Como é que fica essa situação? Bem, nós temos um orçamento, é algo que é previsto e a efetivação dos gastos daquilo que está previsto no orçamento, tanto daquilo que recebe quanto daquilo que gasta, vai acontecer no momento correto, quer dizer, na execução orçamentária. Quer dizer, o orçamento é aprovado 1 ano antes, entra em vigor 1º de janeiro, e aí tem a execução orçamentária, e aí sim
que a lei de transparência vai incidir. Vale dizer, desde o primeiro dia do ano, tudo aquilo que o governo recebe, quer dizer, tudo aquilo que os poderes recebem, os órgãos públicos recebem, e tudo aquilo que eles gastam, eles têm que disponibilizar de uma maneira bastante detalhada, quer dizer, colocando o número do processo, se é um gasto com uma pessoa jurídica, vai ter que dizer o nome da pessoa jurídica, o CNPJ da pessoa jurídica, qual é o valor, se teve de licitação ou não teve, se não teve, por que não teve. E o objeto desse contrato vai ter que ser muito claro para que o cidadão comum tenha a possibilidade de analisar esse dado e interpretá-lo, para poder eventualmente cobrar das próprias autoridades que alimentam esses sites da transparência, para eles que eles sejam responsabilizados se eles fizerem eventualmente alguma coisa errada. Doutor Mauri, mas não existe ainda um padrão estabelecido sobre de que forma os órgãos devem postar essas informações, e cada um coloca da maneira que... Isso, na minha avaliação, foi uma falha, porque poderiam ter sido feitos já uma plataforma que todos pudessem aderir a ela, e assim teria um formato igual para todos. Isso foi uma falha da lei, na minha avaliação. Todavia, o próprio governo federal, através de um decreto, já estabeleceu a criação daquilo que eles chamam um sistema em que cada ente público, vale dizer, União, Estados e municípios, eles terão que criar um portal, e esse portal vai ser alimentado por todos os órgãos da administração pública direta, indireta, fundacional, vai ter que estar contido nesse próprio site. Aqui no Estado, por exemplo, teremos um site só, quer dizer, vai estar o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, o DETRAN, todos os órgãos públicos, as autarquias, todas têm uma partezinha ali desse portal que vai caber a cada um deles, e cada gestor vai ser o responsável para alimentar naquilo que lhe competir com os dados necessários para cumprir o que diz a chamada Lei da Transparência. Doutor Mauri, bom, nosso assunto ainda tem bastante coisa para falar, mas a gente está indo para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta, não saia daí com o MPE na TV.